eu quero ler uma coisa para vocês. Eu não vou ler tudo, obviamente, é um texto bem grande, mas é engraçado. Eu esbarrei com esse texto e esse conceito na faculdade. E ele vem ficando cada vez mais atual. O que é estranho, porque é um texto de 2011 sobre um conceito de muitos anos antes. Tipo, muitos anos antes. Então vamos lá. O nome, o título. Iconofagia e escrita. Implicações da devoração imagética para o texto linear. O resumo. O presente artigo se ocupa das relações entre os signos da imagem e da escrita no contexto contemporâneo a partir das reflexões convergentes e ao mesmo tempo complementares de Norval Baitello Jr. e Vilén Flusser. Após apresentar o conceito de iconofagia, conforme o estudo de Baitello, o artigo aborda a crise da escrita apontada por ambos os autores, vinculando-a ao processo de devoração imagética. Por apresentar um importante referencial para o desenvolvimento da argumentação de Baitello, também são considerados artigos de Dietmar Camper a respeito do tema. Aí aqui eu vou pular para uma segunda parte do texto, que eu não vou ler ela toda, mas é a parte mais importante. A devoração imagética. Ao considerar os desdobramentos da reprodutibilidade técnica, Baitello reconhece a relevância do trabalho de Benjamin, embora enfatize que houve um desvio de rota quanto ao seu prognóstico otimista. Ao invés de democratizar o acesso à informação e ao conhecimento, a difusão em larga escala da cópia também teria causado uma crise de visibilidade das imagens, paradoxalmente ligado ao excesso das imagens. Isso implica em que a comunidade das imagens na sociedade contemporânea esteja se aproximando de um grau zero, de acordo com o autor. Aí é uma quote direta. O advento das imagens repetidas e idênticas que se distribuem no espaço público, ao invés daquelas que devem ser buscadas no espaço restrito do recato, do sagrado, da intimidade, da concentração, inaugura o trânsito das imagens de superexposição à luz. Inaugura-se com este trânsito também a transitoriedade, que por sua vez abre um vazio, e o correspondente déficit emocional gerado por sua ausência faz com que novas imagens sejam geradas para suprir a sensação do vazio e iludir a sua transitoriedade por meio de novas transitoriedades. Agora vamos lá. A proliferação das imagens, que por toda parte vem produzindo a rarefação de sua capacidade de apelo visual, ou seja, quanto mais imagens, menos visibilidade, o conteúdo informacional se dissolve na quantidade. Conforme o exemplifica a paisagem publicitária urbana, que é representada por faixas, cartazes, outdoors e por outros suportes para a exposição imagética maluca, uma vez que o apelo é minado, passa-se a necessidade de mais e mais imagens, a fim de se alcançar os mesmos efeitos das imagens anteriores. Para Baitello, outra frase direta, a reprodutibilidade possibilitada pelos recursos técnicos obedece à lógica do eco, das sílabas finais, dos sons finais, das impressões finais e superficiais. Não há memória profunda, há apenas lembranças epidérmicas. Ou seja, tem-se então uma multiplicação de imagens superficiais produzidas para serem vistas, mas há um decréscimo em igual proporção da capacidade humana de visualizá-las. Esse crescente desvalor imagético gera, por sua vez, um desespero pela visibilidade a qualquer custo. Numa tentativa de explicar as relações de apropriação que envolvem as imagens e os seres humanos, o pesquisador propõe a metáfora da devoração.
Encontra-se em curso, segundo ele, um processo de iconofagia, que seria a devoração de imagens, a qual pode ser dividido em 3 dimensões complementares. Na primeira dimensão, imagens devoram imagens, o que remete à utilização de imagens precedentes como referência para a construção de novas imagens. Baitelo afirma que as imagens não mais se oferecem como janelas para o mundo, mas como janelas para si próprias. Ao invés de remeter ao mundo e às coisas e tal, elas passam a bloquear o seu acesso, remetendo apenas ao repertório ou repositório das próprias imagens. Assim, as imagens se tornam autorreferentes. A representação de um objeto não se restringe à representação de algo concreto ou abstrato, existente no mundo, mas também constitui-se uma reapresentação dos modos como esse algo já foi apresentado. A segunda dimensão ocorre quando os seres humanos devoram imagens. Não mais são consumidas as coisas, mas seus atributos imagéticos. Isso é, a imagem é uma superficialidade epidérmica. Trata-se de uma compulsão exacerbada de apropriação gerada nos receptores pela difusão exagerada. É uma frase difícil. Indiscriminada de imagens e todos os tipos de espaço midiático. Uma frase direta. Consumimos imagens em todas as formas. Em marcas, em modas, em grifes, tendências, atributos, adjetivos, figuras, ídolos, símbolos, ícones, logomarcas e por aí vai. O odierno mecanismo de consumo de marcas e grifes, imagens criadas com base em procedimentos unilaterais de valoração em laboratórios de marketing, demonstra a exaustão a presença de uma iconofagia patológica. Igualmente, o demonstram em cotas de audiência em programas televisivos ordinários, nas quais qualquer sentido de aquisição de não coisas, mas com referências, isso é, com lastros na história ou perspectiva de futuro, se perdeu por completo. A perda do corpo. A terceira dimensão da iconofagia inverte a direção do processo. Imagens devoram seres humanos. Já não são os olhos como janelas da alma, que buscam as imagens como eram no passado, em paredes, em quadros, em livros. Agora são imagens que nos procuram e de nós se apropriam no contexto da economia predatória global. Tal processo de inversão iconofágica é assim descrito pelo Baitelo. Quanto mais elas se oferecem como alimento, mais aumenta a avidez por imagens. Quanto mais aumenta a avidez, menos seletiva e menos crítica se tornam a sua recepção e a sua oferta. Quanto menos seletiva e menos crítica sua recepção, tanto menos vínculos e relações, tanto menos fios e elos, tantos menos fios e horizontes e expectativas, tanto menos consideração por tudo que está ao lado, tanto menos ética, tanto menos história e por aí vai. No desgaste e na perda da capacidade de vincular, de relacionar, é o que se dá a inversão do processo devorador. De devoradores indiscriminados de imagens, passamos a ser indiscriminadamente devorados por elas. É o que está acontecendo agora. É o que vai continuar acontecendo para frente. E enquanto isso fizer sentido,